Glória a Deus. Segunda epístola de Pedro, capítulo 1. Vou ler um texto um pouquinho maior, então eu quero que os irmãos estejam atentos. Vamos fazer o seguinte, vamos fazer, eu vou ler uma leitura alternada. Eu vou ler um versículo e vocês leiam o outro. Simão Pedro, servo e apóstolo de Jesus Cristo, aos que conosco alcançaram fé igualmente preciosa, pela justiça de nosso Deus e Salvador Jesus Cristo. Graça e paz sejam multiplicados pelo conhecimento de Deus e de Jesus, nosso Senhor. Visto como, com o seu divino poder, nos deu tudo o que diz respeito à vida e piedade, pelo conhecimento daquele que nos chamou por sua glória e virtude, Pelas quais Ele nos tem dado grandíssimas e preciosas promessas, para que por elas fiqueis participantes da natureza divina, havendo escapado da corrupção que pela concupiscência há no mundo. E vós também, pondo nisto mesmo toda diligência, acrescentai à vossa fé a virtude, e a virtude a ciência, E a ciência a temperança, e a temperança a paciência, e a paciência a piedade. e a piedade o amor fraternal, e ao amor fraternal a caridade. Porque se em vós houver e aumentarem essas coisas, não vos deixarão ociosos e estéreis no conhecimento do nosso Senhor Jesus Cristo. Pois aquele em quem não há estas coisas é cego, nada havendo ao longe, havendo-se esquecido da purificação dos seus antigos pecados. Portanto, irmãos, procurai cada vez mais firme a vossa vocação e eleição, porque fazendo isso, nunca jamais tropeçareis. Porque assim vos será amplamente concedida a entrada no reino eterno de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Pelo que não deixarei de exortar-vos sempre acerca dessas coisas, ainda bem mas se estejais confirmados na presente verdade. E tenho por justo, enquanto estiver neste tabernáculo, despertar-vos com admoestações, Sabendo que brevemente hei de deixar este meu tabernáculo, como também nosso Senhor Jesus Cristo já o tem revelado. mas também eu procurarei em toda ocasião que depois da minha morte tenhais lembrança destas coisas. Porque não vos fizemos saber a virtude e a vinda do nosso Senhor Jesus Cristo, seguindo fábulas artificialmente compostas, mas nós mesmos vimos a sua majestade. Porquanto ele recebeu de Deus Pai honra e glória, quando da magnífica glória lhe foi dirigida a seguinte voz: Este é o meu Filho amado, em quem me tenho comprazido. E ouvimos essa voz dirigida do céu, estando nós com ele no Monte Santo. E temos muito firme a palavra dos profetas, a qual bem fazeis em estar atentos, como a uma luz que alumia em lugar escuro, até o que o dia esclareça e a estrela da alva apareça em vossos corações. Sabendo primeiramente isto, que nenhuma profecia da Escritura é de particular interpretação. Porque a Escritura nunca foi produzida por vontade de homem algum, mas os homens santos de Deus falaram, inspirados pelo Espírito Santo. Amém? Que o Senhor Deus Todo-Poderoso nos abençoe nessa noite e nos capacite a compreender os mistérios da sua palavra. Porque, conforme está escrito, nenhuma escritura inspirada por Deus é de particular interpretação, mas o Espírito Santo de Deus que nos revela todas as coisas. Amém? Os irmãos podem assentar? Eu estava meditando nessa palavra do pastor Alcântara, né? E eu estava conversando com ele, falei, é interessante, a gente sempre comenta sobre duas revelações de morte na Bíblia, que foi a revelação que o rei Ezequias teve, quando o profeta Isaías foi falado: põe em ordem a tua casa, porque você vai morrer e você não vai viver. Ele estava enfermo e ele recebeu a revelação que haveria de morrer. E também do apóstolo Paulo, quando ele fala que já estava sendo oferecido por aspersão de sacrifício.
né? O rei Ezequias estava doente, estava com uma enfermidade, né? Depois que o rei orou, Deus deu a ele mais 15 dias, fez o profeta voltar e falar para ele: eu dou mais 15 anos de vida, ele vou acrescentar. E deu até, ensinou ele a fazer um emplasto de figos para colocar na chaga que ele tinha, e ele foi curado. E o apóstolo Paulo, quando ele fala isso, provavelmente ele já havia recebido a sentença de morte, ele foi decapitado por ordem do imperador Nero. Mas pouco nós falamos acerca de Pedro. Pedro também recebeu a revelação que ele ia morrer. Aqui não diz que ele já tinha recebido uma ordem do imperador ou das autoridades, porque Pedro, segundo a tradição, ele foi crucificado. E ele falou: não sou digno de ser crucificado como meu Senhor. E colocaram ele de cabeça para baixo, ou como diz Paulista, de ponta cabeça. Então ele foi martirizado também. Mas o que eu quero hoje chamar a atenção é quando ele recebe do Senhor essa revelação de que o tempo da partida dele já estava próximo. Qual foi a atitude de Pedro? A irmã Inés estava falando aqui sobre momentos difíceis que a gente passa na nossa vida, né? Nós sempre temos um momento mais difícil, um momento mais complicado, e outros momentos que são tempos de bonança. E nós temos que estar felizes, não. Mas temos que... Porque é difícil você ficar feliz quando está tudo difícil. Mas você tem que ter paz em Deus. Você não vai ficar feliz porque você está sofrendo, porque você morreu um parente, porque alguém está doente, porque você foi roubado, porque a situação financeira está difícil, você não tem o que comer. Você não vai ficar feliz por isso. Mas você tem que ter paz no teu coração. Isso aqui é um momento, vai passar. Deus vai me dar vitória lá na frente. Amém. Então o apóstolo Pedro, no momento em que ele recebeu do Senhor a palavra: você vai morrer, Pedro. A tua partida está próxima. Prepara a tua vida. No tocante ao rei Ezequias, ele teve um cuidado. Orou e pediu ao Senhor pela vida dele. Pedro, quando ele recebe a revelação de que a partida dele estaria próxima, ele não teve mais cuidado da vida dele. Em primeiro lugar, ele estava no altar de Deus. Deus te mandou, falou: Pedro, coloca a tua vida em ordem, coloca a tua casa em ordem. Pedro estava diante do Senhor fazendo a obra de Deus. Já estava com uma idade avançada, mas ele colocou em ordem, ele procurou colocar em ordem a igreja do Senhor. E Pedro tinha um cuidado, porque ele sabia que depois da morte dele, muita coisa ia acontecer. Então ele começou a tomar cuidado e orientar. Ele escreveu uma carta, para que não ficasse só na mente. Aquilo que está só na nossa mente, a gente esquece. O tempo passa e a gente esquece daquilo que a gente ouviu. Quantas mensagens que você ouviu, você fala: puxa vida, eu ouvi essa palavra e eu queria guardar. E ninguém gravou, eu não tenho gravado, eu queria achar. Pedro, ele escreveu, ele manda escrever, porque ele mesmo não escreve as cartas dele, a carta é escrita por uma outra pessoa, e ele escreve as cartas com o objetivo de deixar registrado aquilo que era importante saber. Então eu vou pontuar algumas coisas aqui. No versículo 5 ele diz: e vós também, pondo nisso mesmo toda diligência, acrescentai à vossa fé a virtude acrescentai a ciência acrescenta a temperança acrescenta a paciência acrescenta a piedade acrescenta amor fraternal acrescenta a caridade. Porque se em vós houverem abundarem essas coisas, vocês não vão ficar nem ociosos e nem estéreis no conhecimento de nosso Senhor Jesus Cristo. Então ele diz o seguinte: vocês escaparam da corrupção. O que é escapar da corrupção em primeiro lugar? É se posicionar diante de Deus. É quando a gente abandona a prática do pecado e se coloca diante do Senhor. Então eu escapei da corrupção, daquelas coisas que estavam procurando destruir a minha vida, destruir a minha alma. Eu abandonei o pecado e me posicionei.
Mas agora eu tenho que colocar diligência, eu tenho que me empenhar, eu tenho que me esforçar nas virtudes. Eu tenho que a cada dia agregar um valor especial em alguma virtude que eu já recebi. Você recebeu do Senhor uma bênção? Uma virtude? Ah, pastor, agora eu tenho mais paciência. Eu não tinha paciência, eu estou aprendendo a ter paciência. Então você vai agregar. Na verdade, ele começa com e a virtude. Acrescentar em vossa fé a virtude. Então, em primeiro lugar vai a fé. Você recebeu do Senhor fé? Agora você começa a buscar as virtudes. Você agora se tornou uma pessoa virtuosa. Ciência, conhecimento. Procure buscar conhecimento. Eu não sei se a Paulo está com tradução diferente aí. Alguma palavra diferente? Versículo 5. Acrescentar a vossa fé a virtude. Aqui a virtude fala a ciência. Ao conhecimento. É conhecimento, né? Como eu falei, algumas traduções estão diferentes. Tá conhecimento. Então, aqui referente à sua virtude, é referente ao conhecimento. Ou seja, ei, você recebeu fé? Você agora é uma pessoa virtuosa? Não ache que você já é tudo, não. Procure conhecer. Como disse o profeta Oséias, conheçamos e prossigamos em conhecer. Então você não pode ficar estagnado, não pode ficar estacionado na tua fé. Você tem que adquirir conhecimento. Cada dia você estuda mais um pouquinho. Cada dia você examina mais um pouquinho a palavra de Deus. Eu estou aqui, eu sempre falo com os irmãos sobre ler. Você lê a Bíblia toda uma vez, depois você continua lendo. Não para, não. A primeira você lê um pouquinho mais rápido, porque você quer terminar. Depois, com o tempo, você começa a ler de novo. Vai de Gênesis a Apocalipse, faz estudos, dá uma pausa, faz algum estudo bíblico, alguma coisa, mas volta. Durante toda a nossa jornada cristã, uma coisa que o crente jamais pode fazer é deixar de ler a Bíblia. Você tem que examinar as Escrituras. Você tem que ouvir a palavra. Mas você ouve, quando você ouve uma mensagem, eu estou explicando aquilo que já está escrito aqui. Mas você também precisa ler e precisa buscar de Deus a revelação para a tua vida. Porque tem horas que Deus fala muito no teu coração quando você está lendo um trechinho da Bíblia. Deus fala de forma particular, de forma mais diretiva, para que você consiga compreender aquilo que você está passando. Vai ter hora que Deus vai usar o servo dele para falar, mas tem hora que você lendo, ouvindo a palavra, do áudio da palavra, você vai entender. Puxa vida, olha como Deus falou comigo aqui hoje. E Deus falou muito comigo nessa passagem. Pedro recebe do Senhor uma revelação que ele vai morrer. E a morte dele não foi uma morte fácil, foi um martírio, ele foi martirizado, ele sofreu. E ele não estava preocupado com a sua morte. Ele não estava preocupado em pedir, Senhor, me livra. Senhor, Senhor, não deixa eu passar por isso não. Não é o que a gente faz? Se você sabe que vai passar por uma luta, você faz o quê? Ora para não passar. Quando Paulo estava para ir, fugiu agora o nome do lugar, os profetas começaram a falar, não vai lá não, porque lá tem prisões, tem açoites. Deus deu a revelação para os profetas do que havia de acontecer. Você vai passar por isso, por aquilo outro. Ele falou, para, vocês estão me afligindo. Jerusalém, estava indo para Jerusalém. Ele ia ser perseguido lá, mas era para ele ir. Espera prisões, ações, mas era para ir. Às vezes você vai para algum lugar pregar a palavra, fazer a obra de Deus, e você vai sofrer naquele lugar, mas você vai ganhar almas também, e o Senhor está preocupado com aquelas almas. Ainda que haja maldade naquele lugar e que as pessoas vão se levantar contra, mas há almas para retirar naquele lugar. E nós não queremos pagar o preço das almas. Na nossa casa, no nosso trabalho, a gente não quer pagar o preço das almas. O preço da nossa salvação está pago, Jesus já pagou. Mas às vezes você vai sofrer na tua carne para você levar a palavra adiante. E a gente não quer passar por isso. Nenhum de nós quer. Se disser que quer, é hipócrita. A gente não quer passar. A gente até com entendimento e com obediência a gente se sujeita ao Senhor.
Senhor, se é isso que o Senhor tem para eu salvar essas almas, eu vou. Não é que eu estou querendo sofrer não, mas eu vou. Eu me sujeito a isso, porque eu quero ver as almas salvas. Eu amo as almas. Eu um dia fui resgatado, eu quero que outros sejam. Imagina nesses países aí onde há comunismo, onde há islamismo, onde há essas religiões ou ditadura militar, onde o evangelho não tem liberdade para ser pregado, onde até tem igrejas de fachada, porque o pastor ele é orientado, ele não pode pregar certos textos da Bíblia. Imagina você ir para um lugar desse, saber que você pode ser torturado. Tem gente que não acredita. A gente estava conversando com um rapaz formado, pessoa culta, e ele falou assim, mas eu estava falando sobre isso, porque eu já conversei com pessoas que estiveram nesses lugares assim. Não estou falando de ouvir, de longe, mas eu já conversei com pessoas que foram a esses lugares. Pessoas que eu conheço a família, conheço a vida, não sou lá de longe não. Que já passaram por lugares e já viram muita coisa. E eu conversando com ele, falando assim, mas você acha que isso tudo é verdade? Tem gente que não acredita até hoje, que as pessoas são torturadas por causa da fé em Cristo em países comunistas. Tanto que nós temos o Partido Comunista do nosso Brasil, nosso país. Então tem gente que não enxerga isso, que não entende que isso é uma realidade. Está mais do que provado isso. Naquela época, havia também uma perseguição muito grande por parte dos religiosos, sim, por parte dos romanos, um pouco menos, mas também havia, porque Roma e César era praticamente um deus, era quase como um faraó no Egito. Ele era a autoridade máxima ali, e ninguém queria alguém a quem as pessoas pudessem respeitar mais do que o César. Então eles passaram por muitas lutas, passaram por muitas dificuldades, mas eles não desanimaram. Nem a morte fez com que os homens de Deus desanimassem. Estevão foi apedrejado, Tiago foi morto à espada, João foi decapitado no cárcere, mas isso não fez com que aqueles homens desistissem. E aqueles que estavam ao redor, vendo estas coisas, eles continuaram falando do amor de Deus. E o evangelho cresceu. Numa época de tanta perseguição, todos nós conhecemos a história de que dos cristãos que eram jogados nas arenas, eram comidos pelos leões para divertir os romanos. Para divertir. Então, tanto prisioneiros políticos eram lançados na arena, quanto cristãos também. Vai negar Jesus? Não, vai para a arena e joga lá para os leões comer, para se divertir, vendo isso. Mas isso não fez com que aqueles homens perdessem a sua fé. E nem fez com que deixasse de ganhar almas. Os tempos estão difíceis, estão. A situação está ficando cada vez mais complicada. Tanta coisa errada sendo apregoada como certa hoje. Mas nós não vamos nos calar. Não vamos parar de falar. Não vamos desanimar na nossa fé. Esses homens viveram isso. Essas perseguições, essas lutas, e venceram. E ainda incentivaram outros para que tivessem uma vida cada vez mais santa, cada vez mais no altar de Deus. Então ele diz aqui, a ciência, que é o conhecimento, a temperança, seja equilibrado. E a temperança, já recebeu a temperança agora, então busque paciência. Recebeu paciência, seja piedoso. Aprendeu a piedade, tenha amor fraternal, amor para com todos. Já tem amor para com todos, agora tenha caridade, que é o amor com obras. Porque você precisa ter essas coisas se você quiser ser frutífero no reino do nosso Deus. Não basta somente ser crente, você tem que produzir no reino de Deus. O que é produzir no reino de Deus? É ganhar almas. Nós precisamos ganhar almas para o reino do nosso Deus, porque cada pessoa que está morrendo lá no mundo sem salvação vai para o inferno. Essa é a palavra que está na Bíblia e na qual nós temos confessado e crido que é a verdade. E assim, versículo 11: vos será
amplamente concedida a entrada no reino do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Quando eu faço essas coisas, quando eu procuro aperfeiçoar a minha fé e a minha vida cristã, vai ser o que? Amplamente concedida a entrada no reino do nosso Deus. Pelo que não deixarei de exortar-vos sempre acerca dessas coisas. Vocês precisam saber e precisam estar confirmados isso tudo. E aí ele diz, eu quero ressaltar esses versículos 13 e 14. E tenho por justo, enquanto estiver nesse tabernáculo, nesse corpo, despertar-vos com admoestações, porque sabendo que brevemente hei de deixar esse meu tabernáculo, como também o Senhor Jesus Cristo já me tem revelado. Verso 15, mas também eu procurarei em toda ocasião que depois da minha morte tenhais lembrança dessas coisas. Eu não estou falando para vocês fábula, é o que Pedro estava falando. Eu não estou contando um conto. Eu não estou inventando uma história acerca de Jesus Cristo, porque eu mesmo testifiquei, eu vi, eu convivi com Jesus, eu estava no monte quando o Pai falou: esse é o meu filho amado em quem eu me comprazo. Pedro vivenciou essas coisas, ele teve uma experiência pessoal com Deus, uma experiência diferente com Jesus lá, se transfigurando diante deles. Que coisa maravilhosa! Você já pensou Jesus Cristo na sua glória aparecendo para Pedro? Pedro teve essa experiência maravilhosa. Falou: eu não vou permitir que depois da minha partida vocês esqueçam isso. Eu vou deixar isso de tal maneira que fique inculcado no coração de vocês. Porque Pedro já tinha uma certa idade. Muitos que abraçaram a fé naquela época nasceram depois da morte de Jesus Cristo, não viveram com Cristo, conheceram os apóstolos. Mas agora, aquela geração de apóstolos estava indo embora. Eles já estavam morrendo também. Uma nova geração haveria de se levantar que não conheciam a Jesus, que não conheceram, não tiveram a oportunidade de conhecê-lo pessoalmente. E Pedro não queria que isso tudo ficasse como um conto. Porque se você fala verbalmente, um conta para o outro, que conta para o outro, daqui a pouco a história se desvanece. Daqui a pouco as pessoas não sabem a exatidão dos fatos. Você mesmo, quando vai contar uma história que aconteceu há 10, 20 anos atrás, você vai perder alguns detalhes. Então Pedro, ele escreveu, ele mandou escrever. Já tinha nessa época os 4 evangelhos. Mateus já tinha escrito, João já tinha escrito, Lucas já tinha escrito, Marcos já tinha escrito. Isso aqui já foi no finalzinho da vida de Pedro. Provavelmente pelo ano 90 da era cristã. Então ele falou: eu quero que vocês tenham isso registrado. Eu quero que vocês não se esqueçam disso, porque isso não é uma fábula. O Evangelho não é uma fábula. A vida de Jesus Cristo aqui não é um conto da carochinha. Não é um conto de fadas. Não é uma história inventada, criada por ninguém. Não dá. Pensadores já perceberam, já descobriram isso. Não dá para inventar uma história. Não dá para inventar uma história como a de Jesus Cristo. Não se pode inventar um homem como Jesus Cristo, porque ele é totalmente atípico a qualquer outro homem. As reações de Jesus Cristo são diferentes da reação de qualquer outro ser humano da história. Não há ninguém a quem ele possa ser comparado. Então ele de verdade existiu. Ele de verdade esteve aqui. Homens que o viram, relataram e escreveram aquilo que vivenciaram com ele. Para que nós hoje creiamos. Para que nós hoje possamos entender e compreender que é importante buscar a salvação da nossa alma. Graças a Deus. Louvado seja o teu nome, Jesus. É importante buscar o conhecimento das coisas do alto e repassá-lo ao nosso próximo. Eu estava conversando com a Paula
antes do culto, falando sobre essa passagem, sobre a morte de Pedro, a revelação da morte, e sobre a experiência que ele teve no monte, quando ele relata esse fato aqui. Versículo 17. Porquanto ele recebeu de Deus Pai honra e glória, quando da magnífica glória lhe foi dirigida a seguinte voz: este é o meu filho amado em que me tenho comprazido. E ouvimos essa voz dirigida do céu, estando nós com ele no Monte Santo. E então ela me falou assim: nossa, que coisa, imagina uma coisa linda, mãe. A gente está ouvindo de uma experiência forte como essa que Pedro teve. E eu falei: nós também temos experiências fortes, né? Quantas experiências fortes nós já tivemos na nossa vida com Cristo? Eu já tive várias. A vida dela mesmo. Eu estava aqui na igreja, me lembro até hoje. Nós estávamos aqui num culto de terça-feira. A Paula estava com uma crise de asma. Ela tinha na época cerca de 11 anos. E eu sempre falava 10 anos. Depois eu fui pegar eu tenho lá em casa ainda o comprovante das últimas consultas que ela fez. Eu estava com 12 nas últimas consultas. Então foi antes, foi uns meses. Com cerca de 11 anos. E ela estava aqui no culto, eu ia fazer oração final, e tinha um pastor aqui, pastor João Luiz, que ele tinha pregado, foi fazer oração final e ele estava orando por ela. E naquele dia o Senhor me revelou, o Senhor mostrou para mim que era para orar por ela, porque ele ia curá-la. Não, ele terminou de orar, depois eu chamei o pastor e falei com ele: pastor Alcântara, a partir de hoje eu vou orar pela Paula, porque o Senhor me revelou que ele vai curá-la. E realmente ela foi curada de asma, nunca mais teve. Vinha as crises, não teve mais crise não. Vinha as crises e ao invés de beroteca, trovete e dar remédio, eu ia orar. E eu orei durante alguns meses e até que as crises cessaram. Me lembrei de uma outra vez também que estávamos aqui na igreja. Foram duas pessoas assim, em especial que eu guardei bem na minha mente. Uma foi a Neuza. Ela estava sentada ali naquele banco, na frente de onde Adriana está. Ela estava sentada ali e o Senhor me revelou sobre ela. E eu comecei a falar com ela e ela se firmou. Ela já ia na igreja há anos. E ela se firmou com Jesus, batizando. Ela hoje não sei outro ministério, mas ela nunca mais deixou Jesus. Deus me revelou sobre como ela deveria se posicionar diante de Deus. E o outro, nós até conversamos sobre isso também, foi o casamento do Renato. A Adriana chegou a... Você esteve presente, né? Casamento do Renato e da Andréia, dos seus no salão aqui perto. Eu não fui. Mas lembra da época deles aqui. Ela estava ali no banco, chegou o casal, eu não os conhecia, o pastor tinha falado só com ele, mas era uma outra situação, que ele estava se libertando. E falou: ele vai vir com a esposa no próximo culto de domingo. E eles sentaram ali também no mesmo lugar. E quando eu comecei a orar, Deus mostrou um laço sendo jogado. Laço igual de vaqueiro. Só que o laço estava assim no ar. A ponta assim, como se alguém estivesse segurando, só que eu não via a mão. E aí naquele dia eu falei para eles: ó, Deus está mostrando um laço que foi preparado contra a vida de vocês. Mas se Deus mostrou, Deus está no negócio e Ele vai desfazer. E aí chamei eles para frente, nós oramos, o pastor Alcântara e eu oramos por ele. E ele falou: pastor, o laço, já até sei onde é. Nós estamos há 2 anos tentando fazer o nosso casamento, a gente não consegue. Cada hora acontece uma coisa, às vezes nem o dinheiro para aliança nós temos. Isso nós oramos, eles estavam com uma série de problemas. Em 1 mês eles casaram, nós fizemos o casamento deles. Eles compraram alianças grossas, bonitas, fizeram festa de casamento, vestido de noivo, com tudo que tinha direito. 1 mês, porque Deus mostrou. Eu falei: a gente às vezes não consegue lembrar, não consegue entender quantas situações que você já viveu, quantas revelações que Deus já nos deu acerca de alguma coisa para nos livrar, para nos dar a bênção, para preparar alguma coisa para nós. Quantas vezes você teve um sonho, uma revelação? São experiências com Deus. Nós sempre tendemos a olhar que a experiência do outro foi maior, foi mais forte. Mas aqueles homens que tiveram experiências maiores e mais fortes, como o pastor Alcântara falou que essa semana, Judas estava entre os discípulos. Ele viu coisas maravilhosas.
Ele foi para a rua expulsar demônios, ele deixou o diabo entrar nele, ele se tornou um diabo. Ele traiu Jesus por dinheiro. Então não é o fato, mas se eu estivesse naquela época eu seria diferente. Pedro estava, Judas estava e traiu. Uma série de pessoas que foram curadas por ele estavam lá no meio da multidão, crucifica Jesus, crucifica, ou que viram uma cura acontecer. A pessoa não foi curada, mas estava ali no meio, pessoas que viram os milagres de Jesus, gritaram, crucificam. É o que você faz com a experiência que você teve com Deus é que vai fazer a diferença. Você teve experiência, você já passou por alguma situação, você já recebeu uma cura, ou já viu alguém ser curado, conhece alguém que foi liberto, pessoas que estavam nas drogas, que sem passar por centro de recuperação, sem passar por nada, entrou na igreja, se posicionou e se libertou das drogas, se libertou da prostituição, se libertou dos vícios, recebeu do Senhor alguma bênção. Nós conhecemos pessoas assim, que tiveram a vida mudada. Quer milagre maior do que esse? Se vê uma pessoa que está na sarjeta, de repente você vê essa pessoa limpa, curada, casada. Já fizemos casamento também de uma pessoa que estava na sarjeta e hoje é empresário. Foi curado, foi liberto, foi transformado, foi abençoado. Nós vemos essas coisas acontecerem e nós temos que atentar para isso. São experiências que Deus está nos dando para que nós fiquemos indesculpáveis diante do Senhor. Vão vir a luta? Vai! Quando a luta veio para Pedro, quando veio a sentença de morte dele, vamos dizer assim, Pedro se preocupou com o quê? Com registrar o que ele tinha vivido para que outros pudessem também se converter. Porque a morte seria simplesmente o término do sofrimento aqui. Ainda que a morte fosse uma morte de martírio, uma morte sofrida, mas seria o término do sofrimento terreno para se encontrar eternamente com Deus. E é isso que a morte é para cada um de nós. Nós não devemos buscar a morte, mas quando ela vier, e ela há de vir, nós também temos que aprender a compreender que nós somente estaremos mais perto do nosso Deus. Amém? Vamos ficar de pé, em nome de Jesus Cristo, vamos orar ao Senhor, vamos buscar